graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é 1 Tessalonicenses do capítulo 1 ao capítulo 3. Mas antes de falarmos de 1 Tessalonicenses, eu gostaria de fazer um comentário rápido, breve, ainda a respeito de Colossenses, que foi a porção de leitura do dia anterior e da nossa mensagem anterior. Mais um comentário a respeito de estudo, de contexto, para poder ver um pouco mais das coisas desta carta. Quando falamos sobre Colossenses, eu citei Epáfras, mas faltou falar a respeito de Tíquico e de Onésimo. Tanto Epáfras como Tíquico e Onésimo, eles estão todos envolvidos nesse processo, tanto de notícias entre Paulo e os colossenses, ou vice-versa, a escrituração da carta em si, e Paulo ditou para um deles, e também o envio da carta aos irmãos colossenses. Eles estão envolvidos em todo esse processo, tanto Epáfras como Tíquico e também Onésimo. Todos eles estão envolvidos nesse processo. Voltando para 1 Tessalonicenses, dos cálculos baseados na inscrição de Galho, que é uma cópia pública de uma carta de um imperador romano ao procônsul da Acaia, um documento que existe informação na internet e tudo mais, é fácil encontrar, inscrição de Galho. Pode-se afirmar por conta disso, desse documento, que 1 Tessalonicenses teria sido escrita entre 50 e 51 depois de Cristo, sendo possivelmente a primeira carta de Paulo entre os textos que nós temos na Bíblia. Ele escreveu outros textos que nós não temos acesso, pelo menos oficialmente. Tem toda aquela discussão que nós conversamos lá sobre 1 Coríntios, que ele, na carta de 1 Coríntios, cita uma primeira carta anterior a essa que nós temos na Bíblia como 1 Coríntios, e alguns estudiosos acreditam até que houve uma junção de textos, e quem copiou juntou textos para poupar material e não citou o que tinha juntado. Outros acreditam, como eu, que os textos realmente não chegaram até nós. Mas 1 Tessalonicenses seria a primeira carta entre as que nós temos na Bíblia que Paulo teria escrito. Também quando nós conversamos sobre 1 Coríntios, eu disse que ela teria sido escrita entre 50 e 51 depois de Cristo. Há um entendimento entre os estudiosos a respeito dessa data. Mas 1 Tessalonicenses ainda assim seria anterior. Há também um outro entendimento entre os estudiosos, que 1 Coríntios teria sido escrita não em 50 ou 51, mas 5 ou até 6 anos depois, e aí entre 55 e 57 depois de Cristo. De uma forma ou de outra, não importa se foi escrita 1 Coríntios entre 50 e 51 ou 55 e 57. O entendimento realmente é que 1 Tessalonicenses é a primeira carta dentre as que nós temos na Bíblia que Paulo escreveu. Essa carta é escrita em um tom de alívio e é também marcada pela gratidão do apóstolo, agradecendo a Deus por conta do crescimento da igreja na sua ausência, que foi forçada. E também registrando que o testemunho dos tessalonicenses permitia o avanço missionário para outros lugares. É um exemplo muito grande para nós. O fato deles pregarem e viverem o que pregavam nas coisas do dia a dia, nas coisas que estavam passando, até mesmo no meio de dificuldades, fazia com que o avanço missionário fosse maior. Era o melhor plano de evangelismo, o melhor projeto para a evangelização. Viver, testemunhar o que realmente pregava. É um grande exemplo para nós. Depois das saudações iniciais, Paulo registra o seu conhecimento a respeito dessas informações sobre o progresso dos tessalonicenses. E ele registra esse testemunho do trabalho deles e também dessa perseverança. Ele faz o registro dessa situação. Mostra que isso é importante e mostra que isso está dando frutos.
que mesmo no meio das dificuldades, o início de uma perseguição e os sofrimentos que estavam acontecendo, eles se mantiveram firmes, convictos da fé. Não ficaram tentando dar jeitinho ou fazendo explicação diante das coisas que estavam acontecendo. Eles mantiveram o testemunho de viver de acordo com a palavra. Eles mantiveram a defesa do Evangelho de Jesus. Esse testemunho, então, pode ter impactado a mensagem e o avanço missionário para outros lugares, porque Paulo dá esse testemunho. Isso permitiu, então, o avanço missionário, como eu falei, o melhor projeto, o melhor programa de evangelismo. Viver realmente aquilo que fala, aquilo que prega, e de acordo com o que o texto bíblico realmente nos revela, e não de acordo com o que as pessoas preferem ou acham melhor. Paulo, diferente do que acontece hoje em dia, em que as pessoas só querem falar das coisas boas, do que pode dar esperança, ele tinha esperança mesmo no meio da dificuldade. Ele sabia que o Senhor estava cuidando dele mesmo no meio das provações. E essa era a esperança dele, de que o Senhor estava com ele em todo o tempo. Pouco importava as provações ou as angústias. Ele, na verdade, até citava essas angústias, citava essas provações, para dizer que mesmo com isso, ele estava convicto do cuidado do Senhor, que ele confiava no Senhor no meio de todas essas situações que se apresentavam. Muitos podiam até ganhar por conta da facilidade de, falando do Evangelho, induzir outras pessoas a darem contribuições, até mesmo financeiras, para que a pessoa pudesse continuar no trabalho missionário e na obra. E Paulo nunca disse que era errado isso, que ter o sustento por trabalhar na obra, ter ofertas e essa coisa toda, isso não era errado. Mas ele, como apóstolo dos gentios, ele nos dá um testemunho de que ele não vai na direção daqueles que se beneficiavam realmente disso, até mesmo esperavam por isso, ou cobravam isso, ou esperavam apenas esse investimento por parte de irmãos e irmãs que viessem a contribuir para o trabalho dele. Ele sim precisa do apoio, ele confia no Senhor para tocar corações, para que o Senhor possa realmente levantar oferta, para que ele tenha o sustento. Ele agradece, Paulo agradece quando ele recebe essas ofertas, ele agradece quando os irmãos se movimentam nessa direção, mas ele também busca o seu sustento de uma outra forma. Ele cria, claro, que o Senhor o sustentava qualquer que fosse o encaminhamento, quer fosse por ofertas de pessoas que levantassem aquela oferta para que ele pudesse ter um recebimento, quer através do ofício dele, que era fazer tendas. O Senhor estava no controle e sustentava para que ele tivesse aquilo que ele realmente precisava, para que ele tivesse as suas necessidades supridas. Era assim, ele deixa esse testemunho claro. Ele não diz que é errado ter o apoio por parte de ofertas levantadas por irmãos e irmãs, mas ele acha ruim que as pessoas façam disso uma forma de ganho, que seja essa a única forma. Ele não quer ser pesado aos irmãos e às irmãs, não só de Tessalônica, mas de todos os lugares. Ele quer, inclusive, que se ele receber algum tipo de oferta, pelo menos é o que eu consigo notar também no texto, que se ele receber algum tipo de oferta e naquele momento ele não estiver de fato precisando de algo, e o Senhor tocou corações para levantarem aquela oferta, ele quer também poder investir no avanço missionário, investir para que outras pessoas estejam na obra, a partir também desse recebimento. Então, o Compartilhando na Web segue exatamente essa linha. Eu não fico pedindo doações, pedindo ofertas, não tem isso no site. Deixo lá, sim, a forma de contato, caso o Senhor toque o coração de alguém para fazer isso. Mas não quero ser pesado, e desde 2005 o Senhor tem sustentado essa obra. Ele toca corações, sim, que fazem ofertas nos momentos necessários. O Senhor também me permite ter o levantamento financeiro de outras formas, com outros recebimentos. O Senhor tem providenciado todas as coisas. Se Ele tocar no seu coração para contribuir com essa obra do Compartilhando na Web, você pode entrar em contato comigo através das redes sociais, do site, das formas que estão disponíveis para isso.
Porque se o Senhor toca o seu coração, é porque nós vamos ter alguma coisa para investir, quer seja em algum trabalho do Compartilhando na Web, em alguma coisa que precisamos para manter o trabalho no ar e funcionando, ou até mesmo para investir com missionários ou ação social de alguma outra forma. Mas até aqui eu não precisei ficar fazendo desafios ou colocando metas ou qualquer coisa assim, porque até aqui o Senhor tem sustentado, o Senhor tem tocado corações, o Senhor tem chamado pessoas que fazem isso sim, e tem levantado o sustento das mais variadas formas. O Senhor tem cuidado de tudo. Sigo esse exemplo que Paulo cita e tem sido uma grande bênção poder desfrutar e confiar no cuidado do Senhor. Aquilo que Ele realmente tem como propósito, aquilo que realmente é necessário, o Senhor sempre nos levanta o sustento e podemos cumprir com aquilo que o Senhor tem como projeto, tanto no Compartilhando na Web, como quando podemos investir em outras obras para o louvor da glória do Senhor. Ao saber que os cristãos de Tessalônica estavam sim enfrentando certa oposição, esse princípio de perseguição que começa lá em Jerusalém, antes ainda da conversão de Paulo, e vai avançando até que se torna mais sangrenta, mais cruel, mas nesse momento ainda não era tanto assim. Já havia certa oposição, mas não era tão cruel ainda. Mas os irmãos estavam enfrentando isso, e como eu disse, estavam mantendo-se fiéis no testemunho do que pregavam, no testemunho do que acreditavam, do que diziam acreditar. Eles praticavam isso. E Paulo os encoraja então a perseverar nisso. Ele diz: já ouvi que vocês estão fazendo isso, e sigam sim nesse caminho. Esse é o caminho que vocês devem seguir. Isso é o correto. Façam isso sim. Isso tem permitido, inclusive, o avanço missionário para outras pessoas. O testemunho de vocês tem impactado em outros lugares, inclusive. Além de fortalecê-los para manterem-se fiéis no que eles estavam, naquele caminho, mesmo no meio das perseguições, para que não desanimassem, insistindo para que eles se mantivessem naquele caminho, isso também é uma forma, isso que Paulo fez, é uma forma de compartilhar as lutas e se apoiarem mutuamente, mandar notícias, buscar notícias e essa coisa toda. Mesmo distantes. E eles queriam se visitar, mas não podiam se visitar naquele momento, não podiam estar juntos naquele momento. Mesmo assim, eles mantinham comunhão e apoio mútuo, fortaleciam-se mutuamente, carregavam as cargas um do outro, diziam que estava angustiando e confirmavam o cuidado do Senhor. Isso é um grande exemplo para nós. Nós podemos ir além do que nós conseguimos fazer apenas presencialmente. É muito bom, é muito importante, mas é preciso ser mais. Se no tempo do texto bíblico, que não havia tanta facilidade de comunicação, os irmãos conseguiam manter essa comunhão e esse apoio mútuo, mesmo que distantes, e dependendo de alguém se deslocar para levar uma correspondência, não ia nem pelo correio oficial, alguém levava a correspondência, mesmo com dificuldades nessa comunicação, eles mantinham-se juntos, unidos, em comunhão, apoiando-se mutuamente, fortalecendo um ao outro, dividindo o peso das cargas e buscando a melhor orientação do Senhor, um com o outro, mesmo distantes. Nós precisamos sim aprender que o presencial é muito bom, é importante, nós devemos dar valor quando tivermos essa possibilidade. Mas ela não é a única possibilidade. Nós devemos continuar buscando notícias, orando, fortalecendo, ajudando cada um, para que todos nós possamos seguir firmes no caminho do Senhor, como era nesse tempo em que o texto bíblico foi escrito. Se eles ficassem presos à necessidade apenas de fazer as coisas presencialmente, nós não teríamos os textos de Paulo e tantos outros que nós temos na Bíblia, de Tiago, de João, de Judas e tantos outros textos. Nós temos esses textos para meditarmos a respeito das coisas do Senhor, porque eles entenderam que a comunhão ia além do simplesmente estar junto presencialmente. Nós precisamos aprender com isso, e precisamos sim aprender a dividir as cargas uns com os outros e a compartilhar sim, para que possamos crescer na obra, quer possamos estar juntos presencialmente, quer tenhamos que fazer das mais variadas formas,
da forma como o Senhor nos permitir, que nós possamos sim seguir esse exemplo, buscar o fortalecimento mútuo e dividir as cargas para a edificação do corpo de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.